Jesus, Divino Mestre, Senhor, Deus nosso Pai, estamos aqui para adorá-lo, para manifestarmos a nossa gratidão e o nosso amor por vós. E um respeito total à vossa paternidade. E sabemos que para ser filhos que justifiquem a vossa paternidade, temos que ter atitudes e condutas, sentimentos e pensamentos imbuídos dos ensinamentos a nós dados pelo vosso Filho maior, Jesus. É nesse momento que nos lembramos da parábola do filho pródigo. O filho que se foi, deixou o pai com um outro irmão, recebeu uma antecipação da sua herança e gastou todo o dinheiro numa vida dissoluta. E então, mais tarde, vivendo num estado de miserabilidade, voltou a procurar o pai que abandonara. E o pai então recebe esse filho, manda-o vestir com roupas de gala e celebra um grande banquete pela alegria da sua volta. O outro filho que ficara com o pai disse, enciumado: meu pai, eu que estou convosco há tanto tempo, trabalhando desde cedo até tarde, no suor do campo, eu que estou convosco, tu não fizeste nada por mim, nem abriste, nem mandaste matar esses bezerros, e fizeste essa festividade que faz pelo meu irmão que te abandonou. Então o pai responde: meu filho, tu estiveste sempre comigo. Isso é o maior presente que eu posso ter. Mas teu irmão estava perdido e foi reencontrado. Por tê-lo resgatado dessa vida, por tê-lo resgatado do estágio da perdição e por tê-lo feito voltar aqui ao nosso lar, é por isso que eu dou a minha festa. Ele está perdido, mas foi resgatado. Essa parábola é a nossa parábola. Nós todos estamos perdidos no caminho da materialidade do mundo, dos interesses, dos costumes, do utilitarismo, do consumismo, de uma mídia que nada educa, pelo contrário, nos movimenta mais para a sensualidade e para os bens materiais como objeto de felicidade. Somos filhos pródigos, mas a doutrina espírita, na sua grandeza, nos faz ver que, embora perdidos, nós possamos retornar, ou podemos retornar ao seio de nosso Pai Deus. Por isso, meu Pai, eu vos agradeço que nesse momento
em que estudamos, em que aprendemos, nos aproximamos de vós. É um momento excepcional em cada vida nossa, em cada vida dos que estão aqui. É o momento que deixamos para trás o mundo e procuramos o reencontro com as nossas origens espirituais. Assim, Deus, meu Senhor, Jesus, em vosso nome e em nome mais uma vez de Deus Onipotente, abrimos os nossos trabalhos no dia 15 de julho do ano 2013, pela graça de Deus. Assim seja. Bem, o problema da aula passada, o texto, é dentro do capítulo Reencarnação. Mas Allan Kardec, ele fez um item só sobre alma. Tamanha são as definições e conceitos tão diferentes de alma. Então ele procurou buscar todos esses conceitos de alma e finaliza com o conceito que a doutrina espírita propõe. E na pergunta 143, ainda falando sobre alma, se o amigo quiser voltar ao início, volta só ao início, só para ver o texto da aula inicial. Não, a primeira página. Bom, então isso aqui é até a continuação da alma, exatamente. Vamos voltar. É a aula anterior ainda que falou de alma. 143 já passou, Amilcar? Não? Aqui. Então a pergunta é: por que nem todos os espíritos definem a alma da mesma maneira? E nós aprendemos aqui, na escala espírita, que há infinitos diferenças entre os espíritos, morais e intelectuais. Tal como a população da Terra, que hoje vai a quantos bilhões? 7 bilhões, que são bilhões de indivíduos diferentes, de todas as tendências. Os espíritos também, que são um número maior do que na Terra. Emmanuel, num dos seus livros, diz que na época ainda, faz tempo, nós tínhamos 25 bilhões de espíritos na psicosfera aqui, em volta da nossa Terra, nas cidades espirituais. Então, efetivamente, a questão do indivíduo ser espírito não dá nenhum grau, ou não confere nenhum grau de confiabilidade o que ele diz. Absolutamente. Pelo contrário, há um meio de mistificação muito forte e de ignorância entre eles. Então, Allan Kardec, os espíritos, responde sobre essa pergunta. Os espíritos não se acham igualmente esclarecidos sobre essas questões. Está claro, mais do que claro. Há espíritos limitados, que estão longe de compreender coisas abstratas. Limitados. Qual as crianças entre vós. Também há os espíritos pseudo-sábios, pseudo-falsos. Nós vimos que os pseudo-sábios são os mais perigosos dentro da terceira ordem, que é a ordem dos espíritos imperfeitos, que tem 5 classes. Então esses fingem que sabem, usam alguns termos, alguns vocábulos mais eruditos, são como políticos aí que tem, e procuram envolver aqueles que se comunicam com eles, até pedindo orientação. Esses espíritos pseudo-sábios que alardeiam os mais diversos conhecimentos para se imporem, como ainda é visto no seu mundo, entre vós. Aqui está cheio de pseudos indivíduos, pseudos conhecedores. Além disso,
mesmo os espíritos esclarecidos podem se exprimir sob palavras diferentes, né? Por causa da cultura desses espíritos, que no fundo, aliás, tem o mesmo valor. O que ocorre principalmente quando são abordadas coisas que a vossa linguagem é incapaz de expressar com clareza. Então eles recorrem figuras, comparações e que nós tomamos como realidade. Como nós não temos vocábulos para expressar e definir a alma, eles fazem isso através de uma linguagem às vezes metafórica. Olha só o que acontece. Olha só. Nesse caso, a definição de alma observa-se no espírito existirem todo uma sorte de deficiências conceituais e de comunicação. Aqui tem um erro. Deficiências que se estendem aos encarnados. Muito bem. Quando nós estudamos um pouquinho literatura, não sei quem estudou aí, e temos os estilos literários, e temos uma série de matérias sobre literatura. Bem-vindo, Jorge. Chegou tarde, hein? Estava de olho em você, hein? Mas chegou, né? É isso aí. Então, o que acontece, né, na análise literária, quando nós fazemos? Primeiro, pobreza de linguagem. Há uma pobreza para expressar o termo alho. Por quê? Ela é conceitual, porque a incapacidade de conceituar alma. Nós não temos palavras para conceituar a alma. Então, a pobreza de linguagem. Por exemplo, se nós pegarmos um índio no interior do Brasil, ele não vai poder conceituar muitas coisas que nós temos aqui na área da ciência, por exemplo. Eles não têm vocábulos. O vocabulário judaico, hebraico, dava 4.000 verbetes. 4.000. Então, muitas coisas tinham significados diferentes de acordo com o mesmo contexto, embora fosse a mesma palavra. Então, quando Jesus diz: aquele que não odiar o seu pai e a sua mãe, odiar no contexto não é ódio, como nós pensamos. Eles não tinham outra palavra. Então, é dizer, aquele que não tiver um sentimento de rejeição pelo pai e a mãe, é uma frase. E aí ele vai, porque praticais o adultério. Adultério não tem a conotação que nós temos hoje, que é uma traição na relação conjugal. Adultério é algo que é uma transgressão a um princípio, a uma lei, ou um costume da época. Então, havia uma pobreza de linguagem. E no caso, em relação à definição da alma, ele não há condições de definir a alma. Uma pobreza, então, o primeiro é conceitual, o segundo é vocabular, inexistência e inadequação do vocábulo para descrever a alma, não tem o verbete, e falta de conhecimento. Ou seja, ignorância, que é o desconhecimento do fato, do fenômeno. E, além disso, má-fé, que é a mistificação, fraude, informações intencionalmente errôneas, partindo de espíritos imperfeitos, que são os pseudo-sábios. Então, vamos ver o gráfico que diz aqui. Então, para poder entender a incapacidade de definir alma e as divergências na significação que nós encontramos entre os espíritos e nós encarnados, eles se comunicando conosco, e entre nós próprios, que somos ignorantes, quais são os fatos principais? A pobreza da linguagem,
porque nós não temos o conceito, não temos a palavra, a falta de conhecimento, somos ignorantes a respeito da formação da alma. Subir mais. E a má fé, que é a mistificação e a fraude. Isso por parte de espíritos pseudo-sábios. Então o problema da alma realmente é muito difícil, não é? Nós estamos vendo as dificuldades que se atravessa no seu estudo. Então Allan Kardec faz uma outra pergunta sobre alma do mundo, também é o conceito. E o Espírito responde: alma do mundo é o princípio universal da vida e da inteligência, da qual nascem as individualidades. Ou seja, quando Deus cria, Ele cria seres inteligentes que somos nós, através de uma manifestação dele, que Ele cria o chamado elemento inteligente universal. Esse elemento inteligente universal é uma energia, da criação dele, que como é que Deus começa a criar o mundo? Ele cria o mundo por um movimento. Antes ele está em si mesmo, é absoluto, está num estado de inércia, é o que os hinduístas chamam de Brahm. Quando ele manifesta o movimento, ele ganha o nome Parabrahm. Então esse movimento que ele manifesta, ele gera uma energia, que é uma frequência e oscilações, como se fossem ondas, mas essa energia, ela é inteligente. Ela por si própria é inteligente. Essa energia inteligente que cria, desde a partícula elementar do átomo, desde a primeira manifestação de vida, uma bactéria sem núcleo, essa energia é chamado por nós espíritas de elemento inteligente universal. E essa energia, quando vai criando, chega um momento que ela se individualiza, ela cria uma outra inteligência dentro dela, que é o espírito, que somos nós. E outra também, uma forma de vivificar as substâncias orgânicas, que é o carbono, o oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, basicamente são as substâncias orgânicas. Então essas substâncias orgânicas, elas, por ação desse princípio vital que ela também cria, começam a se transformar em seres vivos. Então esse princípio universal da vida foi o que eu expliquei, da qual nasce nós, as individualidades, mas aqueles que se valem dessa expressão não se entendem entre si. Então o vocábulo alma tem aplicações tão amplas, elásticas, o que leva a cada pessoa a interpretá-la segundo suas fantasias e imaginação. Alma do outro mundo. Aí nós vamos andando de acordo com a cultura. Algumas vezes tem-se atribuído uma alma à terra. Por alma da terra deve-se entender o conjunto de espíritos abnegados que procuram vos orientar no bom caminho. Isso quando lhes dais atenção. A alma da terra é esse ser coletivo. Somos todos os espíritos que propõem o bem. Esses que propõem o bem são os prepostos ou representantes de Deus no mundo. Então, este é mais um vocábulo objeto de controvérsias, mas que o espírito com sabedoria o define como um ser coletivo. A totalidade de espíritos bons que, por sua evolução, espelham as ideias da ciência, da bondade e da sabedoria, o que seria a alma da terra, mas é uma figuração, não deixa de ser. Outra pergunta: como se explica que tantos filósofos antigos e modernos têm por tanto tempo discutido sobre
ciência psicológica sem terem alcançado a verdade. Como é que é possível, durante séculos e mais séculos, milhares de anos, não se ter alcançado a verdade através desses filósofos, desses homens que procuram a verdade? E a resposta do Espírito é claro. Em realidade, esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e se enganaram, porque tomaram suas próprias palavras como respostas às verdades eternas. Mas mesmo estes seus erros, ao sofrerem análise e a contestação dos prós e os contras de suas doutrinas, serviram para gradualmente entreabrir-se a porta da verdade. Aliás, em meio aos seus erros, há grandes verdades que o estudo comparativo vos faria compreender. Bom, esse é um momento interessante para nós, que quem quer aprender. Então, Allan Kardec diz, mas nós tivemos Sócrates, Platão, tivemos todos os filósofos gregos, depois, na Idade Média, os escolásticos, depois o período romântico da filosofia, tivemos Hegel, Spinoza, enfim, tantos filósofos, e não conseguiram encontrar isso, né? É porque não tinham essa base espiritual, isso que é verdade, nem eram designados por Deus para produzirem esses conhecimentos da verdade. Mas esse problema de conhecimento da verdade, ele afeta um estudo chamado teoria do conhecimento, porque há dentro da filosofia um estudo que procura sempre analisar o conhecimento, criticá-lo e verificá-lo se ele é bom ou se ele está em consonância com os princípios da razão e da lógica. E se ele segue uma metodologia própria, indicada pelo homem. Essa teoria do conhecimento é chamada epistemologia, do grego episteme, ciência, mas do grego logos, estudo. Então é o conjunto de conhecimentos cujo objeto é explicar as próprias limitações da ciência. É uma espécie de aparelho que o homem coloca para dizer o quanto pode os seus instrumentos andarem. Eles só podem perceber até esse ponto, os instrumentos nossos, no laboratório de física, no laboratório de química. Então, esse ato intelectual, ele procura mostrar as limitações que o homem tem ao procurar buscar a verdade. É a epistemologia. Allan Kardec, no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, isso me dói muito, porque todo mundo fala Gênese. Valéria, todo mundo fala Gênese. Vanessa, todo mundo fala Gênese. Mas ninguém diz os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Esse é um problema que me afeta como professor. Em vez de botar no frontispício, lá na capa do livro A Gênese, e o milagre e as predições segundo o Espiritismo do mesmo tamanho, você vai abrir o livro, só vai encontrar lá dentro a Gênese em letra menor, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Na capa não tem nada. Vocês falam o céu e o inferno, outro livro dele. Mas o subtítulo, que é tão importante, é mais importante que o céu e o inferno. É a justiça divina segundo o Espiritismo, que é muito mais importante que o céu e o inferno. Aliás, o livro devia se chamar Justiça Divina segundo o Espiritismo. E a Gênese devia ser chamada Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então as pessoas ficam pelo ar, não sabem exatamente o que é. E assim vai se formando a ignorância. Mas
Allan Kardec, no livro A Gênese, o Milagre e as Predições segundo o Espiritismo, bem define as limitações do método científico tradicional da época, o método de observação experimental, quando aplicado ao estudo dos fenômenos espirituais. Ele dizia que o problema dos cientistas é que eles queriam aplicar o método de observação experimental aos fenômenos espíritas. E esse método, ele tinha limitações. Ele tinha limitações para poder, de fato, né, caracterizar os fenômenos espíritas. Ele é bom para a física e ele é excelente para a química e para as ciências da natureza. Mas ele é péssimo para as ciências espirituais. Ele não funciona. Então, os cientistas não conseguiram chegar a verdade espírita, porque não tinha um método, né? Mas Allan Kardec nos diz: o Espiritismo, dando-nos a conhecer um mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos, ou vivemos sem suspeitarmos, assim como as leis que o regem, o nosso mundo espiritual, e suas relações com o mundo visível, com o nosso mundo, a natureza e o estado dos seres que o habitam, o mundo espiritual, e por conseguinte o destino do homem após a morte, é uma verdadeira revelação. É a descoberta de novos conhecimentos na acepção científica da palavra. Muito bem. Então nós vamos entendendo que é preciso modificar isso. Então ele diz assim: por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Quer dizer, essa descoberta. Houve as descobertas na biologia, Pasteur. Ele descobre que há seres vivos que se reproduzem na fermentação de umas substâncias. Houve Hooke, que conseguiu ver os seres microscópicos, porque ele criou um microscópio. Houve Einstein, que mostrou que matéria é o mesmo que energia, dependendo do movimento da partícula. Houve tantas descobertas científicas que propulsionaram a humanidade, que poderíamos dizer que ser uma revelação científica, um fato novo na ciência. Mas o Espiritismo, ele tem um caráter duplo, ele tem uma revelação divina e a revelação científica. Ele é duplo. Ele não é só ciência, porque não é só do homem, ele é do homem e dos espíritos. É isso que Allan Kardec, na Gênese, porque ele estava preocupado, na Gênese, ele publica em 1868 e falece em 31 de março de 1869. Ele publica isso provavelmente em setembro, outubro de 68, a Gênese, e logo depois ele falece, porque ele estava preocupado com o caminho dos fenômenos que o Espiritismo estava sendo conduzido, os milagres, as predições. E o Espiritismo não veio para fazer milagres nem predições, veio para nos aproximar de Deus, que é muito mais importante para todos nós nos aproximarmos de Deus que ficarmos babando porque houve um fenômeno. O fenômeno não vai modificar a nossa natureza espiritual. E ele chama esse problema, e por isso publica, do nó, na introdução do livro A Gênese. É um nó, porque as pessoas que não estudam, e eu tenho que ficar nervoso, no bom sentido, acreditam que tudo vem dos espíritos. Mas para poder construir a doutrina espírita, uma parte veio dos espíritos e outra parte veio do cientista chamado Allan Kardec. Uma parte foi dada pelos espíritos, mas quem constituiu um método de construção dessas informações foi Allan Kardec. Então, esse é o nó da questão, dizer que é tudo do espírito. Vocês querem saber coisas que me irritam? Há um problema na casa espírita. Problema, porque onde tem gente, tem problema.
Qualquer lugar que tem gente tem problema. Gente é gente. Gente mais gente é igual a problema. Você não tem. Então as pessoas dizem assim: eu vou resolver isso. Eu não vou resolver, eu vou deixar para o alto resolver. Já ouviram falar isso? Alto, tal do alto. O alto vai resolver o problema que a gente está passando. Os espíritos tutelares da casa vão resolver o problema que está passando. Então passa a bola lá para cima, para o alto, para o espírito tutelar. Que é isso? Nós temos livre-arbítrio. Para resolver tem que começar conosco, não é com o alto. E obviamente o alto tem as limitações também, porque depende da nossa vontade e do nosso arbítrio. Então é péssimo delegar para os espíritos a responsabilidade que nos cabe. E dizer que eles que vão resolver. Eles não vão resolver. Eles dependem da vontade de Deus, de uma legislação divina. Então, nesse caso, se a legislação aquecer, será feita. Então, nesse caso, como o Espiritismo tem dupla revelação divina e científica, vamos ver o que quer dizer a revelação divina. Isso está lá no livro Gênesis, tá? Está citado na bibliografia, nas referências. Revelação divina foi providencial o seu aparecimento e não resultado de iniciativa de um desígnio premeditado do homem. Ela veio por uma vontade de Deus. Mas quem dirigiu essa vontade aqui na Terra foi Jesus. Então, a nível de identidade, ela veio por uma iniciativa de Jesus, de acordo com o que está contido em João 14, sobre o Consolador prometido. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens das coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer hoje, que estão aptos a compreendê-las. Então, esses ensinamentos foram dados pelos espíritos. Por isso que o Espiritismo é uma doutrina dos espíritos. Está claro? Dois ensinamentos dos espíritos. Você tem um mundo de espiritualistas, não é? Tem teosofistas, logosofistas, tem hinduístas, todas as religiões são espiritualistas, tem as revelações das religiões, mas no nosso caso pessoal, a revelação veio pelos espíritos. Por isso que é o ensino dos espíritos. E isso foi dado pelos espíritos. E a revelação científica, por não serem os que as transmitem e os que as recebem seres passivos, dispensados dos trabalhos de observação e o de da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhe é interdito o exame, mas ao contrário, recomendado, enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta a crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão. Instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de que dele próprio, tirar suas conclusões e aplicações. Então a coisa não foi assim. Allan Kardec recebia essas comunicações, mas ele estudava isso e procurava fazer um encadeamento lógico entre elas. E tinha direito a contestar. Canuto de Abreu, que tem um livro maravilhoso,
A tradição lendária do Espiritismo, esse livro está esgotado, talvez vocês consigam, é um livro maravilhoso. A tradição lendária, do Livro dos Espíritos, ele mostra que, às vezes, Allan Kardec discutia com os espíritos e questionava eles, porque ele questionava sempre, não aceitava. E como ele era um espírito superior, como esses espíritos, do mesmo nível da ciência, da sabedoria e da virtude, do bem, então ele tinha condições, ele, Allan Kardec encarnado, de questionar muitas das respostas que chegavam. Ele era um ser passivo, e a partir disso, então, ele às vezes discutia e ficava com a razão, porque os espíritos pediam um tempo para refletir naquilo que responderam. Então o Espiritismo é uma busca nossa que tem que ser baseada na lógica, no conhecimento, no estudo. A gente não pode chegar e deixar a coisa ser empurrada e dizer que os espíritos estão resolvendo. Às vezes eles dão um fenômeno aqui e acolá, como Jesus dá os fenômenos, dava a materialização do vinho, da água em vinho, nas bodas de Caná. Ele levitava, andava sobre as águas do mar da Galileia. Ele aparecia dando sinais, que são os fenômenos da época, para chamar a atenção sobre alguma coisa mais importante, sobre a importância da doutrina que ele ia passar. E o Espiritismo repetiu isso também, porque ele começou pelos fenômenos. Os fenômenos de Hyattsville, nos Estados Unidos, o chamado Espiritismo americano, e os fenômenos das mesas girantes, na Europa, e das cestas peões, etc, etc. As mesas girantes ele chamava de table tournante, quer dizer. Então, os fenômenos apenas foram o motor de arranque do Espiritismo. Saiu. Mas o que estava por trás é o que vale para nós. São os ensinamentos morais. Bem, então, Allan Kardec, o que ele fez? Ele adaptou o método de observação experimental para o Espiritismo. Ele adaptou. Já que os efeitos físicos observados, as mesas girantes, cestas peão, por si mesmo informavam sobre a causa da sua movimentação, ao tempo de responder às perguntas formuladas de descrever as causas primárias da criação. Ou seja, os espíritos, o mundo dos espíritos e tantos outros assuntos que vieram formar a doutrina espírita. Tudo isso desenvolveu-se com maior celeridade com a incorporação à pesquisa da psicografia. Então, quando a mesa girava, ela dava um efeito físico, que é o movimento. Mas ela, naquele efeito físico, de acordo com as batidas, que eles construíram um código telegráfico ou alfabético, ela respondia e informava. Então, no Espiritismo, o fenômeno físico, ele não só era uma movimentação, ele em si mesmo informava sobre ele mesmo. Ele dizia, olha aqui, essa mesa está se movimentando porque nós estamos tirando a gravidade dela. A força da gravidade não atua sobre ela. Então nós usamos isso, uma técnica para tirar a força da gravidade. E as perguntas que vocês me fazem, a gente responde assim, assim. Então o que Allan Kardec pedia era respondido pelo próprio fenômeno. O fenômeno que era inteligência. O fenômeno físico era a inteligência que ele procurava. Daí ele ter chamado no início disso de princípio inteligente, que ele não sabia o que era. Princípio inteligente. Depois que ele evoluiu e chamou o elemento inteligente, depois que ele evoluiu na pesquisa, disse que era espíritos. Aí ele chama espírito. E cria o termo espiritismo, que não existia. Quem criou o termo espiritismo foi Allan Kardec. Até Allan Kardec não existia esse termo. Então Allan Kardec concluiu: o que caracteriza a revelação espírita é ser divina a sua origem, de iniciativa dos espíritos, sendo sua elaboração
fruto do trabalho do homem. Então, por favor, não mande as coisas para o alto. Vou botar a mão aqui, ó, nesse púlpito aqui, ó. Não mande as coisas para o alto. Trabalhem, estudem, questionem, como ele fez. Os espíritos deram informação, mas a elaboração da doutrina espírita é um trabalho do homem, no caso unicamente do Allan Kardec, que ele, como espírito superior, não podia dividir esses conhecimentos com outros colegas da sociedade espírita que não estavam ao nível dele e só iriam causar problemas. Então ele teve que fazer isso sozinho. Preste atenção, teve que fazer isso sozinho durante esses poucos anos. Então não joguem a coisa para os outros, os espíritos, e não pense que o próprio espírito vai dizer lá, quando vocês consultarem uma porção de coisas que vão resolver os seus problemas, porque quem resolve os nossos problemas somos nós próprios. Por isso que Deus deu para nós o livre-arbítrio. Os espíritos podem nos ajudar, podem, como a gente chama em psicologia, clarificar, esclarecer, dar um rumo, mas vai dizer: Paulo, anda agora, anda, mova-se. Então foi isso que ele fez. Então fica aqui na revelação espírito duplo caráter, o divino que vem dos espíritos, ou podia ser chamado espiritual, mas como tem uma conotação ligada a Deus e evolução do mundo, é mais do que espiritual, é divino, e do homem o caráter humano. Eis aí o duplo caráter, que é o nó do espiritismo, que as pessoas não entenderam e criaram a partir disso a ideia que o centro espírita vai resolver os problemas e que os espíritos são responsáveis por tudo que nós estudamos, quando na realidade houve um trabalho também humano para bem estruturar isso. Então aquilo que eu falei de epistemologia lá atrás, que era a limitação do nosso conhecimento, ela se abre com o método de pesquisa experimental que Allan Kardec criou conjuntamente com os espíritos superiores, que é o método espírita de pesquisa, ou melhor, de observação experimental. O método de observação experimental está aqui. Foi uma criação dos espíritos superiores com o do homem, com o caráter divino, o caráter científico, e aqui embaixo vem a revelação espírita. O que é o método espírita de observação experimental? Ele acompanha as fases do método de observação experimental, que é a primeira hipótese sobre o fenômeno, depois a observação do fenômeno, depois a variação do fenômeno, não é? Enfim, ele vai seguindo as etapas. Só que no espiritismo não tem hipótese, porque o próprio espírito informa o que ele é. Não dá, o fenômeno físico já diz o que ele é. Então ele construiu isso e fez um sistema capturando do método de observação experimental aquilo que era válido. Também o que ele fez? Primeiro, ele pesquisou muitos médios sobre a mesma pergunta. Então ele criou um sistema que na ciência nós chamamos de randomização. Quem estuda um pouquinho aí ciência sabe que randomizar é você pesquisar um fenômeno através de diversas origens. Não é procurar um médium só e o médium só vai dizer o que existe. Bolas para o médium só. Ele randomizava. Tem perguntas no Livro dos Espíritos, como o que é Deus, que ele faz. Ele pergunta a 10 ou 15 médiuns diferentes. Então ele usava muitos médiuns, ele randomizava. Segundo, ele não ficava só num centro perguntando. Ele buscava diversos centros de diversos países, de diversas línguas, de diversos idiomas. Porque ele falava 5 idiomas. Isso aí é chamado multicentrismo. A gente vê isso na ciência, que às vezes a gente tem um centro de pesquisa que está pesquisando no Brasil, lá fora, em Portugal,
ou em Paris pesquisam a mesma coisa, e assim diversos países do mundo estão naquele projeto pesquisando isso. Isso é comum em física, é comum em medicina, em farmacologia, etc. Então ele fez o multicentrismo. E depois ele cruzou as informações. Quando essas informações elas batiam, mesmo do médico que falava alemão, mandou para ele a resposta. Outro russo mandou para ele. Outro da França mandou para ele. Quando ele cruzou aquilo ali, coincidiu, ele dava como boa. Ele também tinha a reflexão dele, tinha um raciocínio para analisar. Então a coisa não foi assim. Ele construiu isso assim. Eu, Paulo, não posso depender de um único espírito e achar que o único espírito vai responder as coisas, porque ele falha. Por mais que ele seja bom, por mais que ele tenha uma índole de bondade, ele não tem conhecimento suficiente. Então não é um espírito que vai dizer, como a gente escuta no Brasil, porque o fulano de tal, meu guia, não é, Pinheiro? Disse isso, pô, teu guia disse isso. Teu guia está dizendo que Jesus já disse. Muito tempo que Jesus já disse isso tudo. Ele está dando um colorido diferente, uma roupagem nova, uma formatação mais adequada à nossa época, mas tudo isso já existe. Toda a moral já existe nos evangelhos. Nenhum médium está acrescentando nada à moral de Jesus, porque não pode acrescentar nada a uma moral superior como ele trouxe, e nenhum espírito pode chegar aos pés de Jesus. Que é isso? Então, esse trabalho difícil é que deu o caráter de abertura do conhecimento, da epistemologia com a revelação espírita. Aí nós pudemos estudar melhor o que era a alma. Vamos andar mais um pouco. Deu para entender, Valtinho? Andei muito ou pouco? Pouco, né? Muito ou pouco? Vamos lá. Muito bem. Algumas perguntas ainda sobre a alma. A alma tem sede determinada e circunscrita no corpo? As pessoas perguntam, a alma está aqui, no plexo gástrico, no plexo cardíaco, ou no chakra, que também tem um chakra aqui, onde eu explico o que é, ou no faríngeo, frontal, no coronário. Onde é que está essa alma, né? No topo da cabeça? Não, mas situa-se particularmente na cabeça dos grandes gênios e naqueles que pensam muito, e no coração dos que sentem bastante, abnegadamente, dedicando todas as suas ações à humanidade. Então, a alma ela coloca mais energia nos lugares em que o indivíduo faz funcionar melhor o seu organismo, quer dizer, a parte intelectual e a parte moral. A parte intelectual é o frontal e a parte moral é o cardíaco. Os termos situa-se particularmente, né? Situam-se ou situa-se particularmente, dizem respeito ao maior poder de radiação da alma, concentrado sua energia nessas suas ações intelectuais ou de caridade, que respectivamente localiza-se na fronte e no coração, que são chakras frontal e cardíaco, onde a gente vai estudar isso. Que pensar dos que situa a alma num centro vital, quer dizer, que ela seria a força de vida em um lugar pré-fixado do organismo. Que o espírito encontra-se de preferência nessa parte do vosso organismo, é o ponto para o qual dirige todas as sensações. Os que a situam no que consideram centro vital confundem, sem saber, com o fluido, energia ou princípio vital. Porque nós vimos que na criação de Deus, Deus criou a matéria e a energia, deu uma inteligência e energia, que é o princípio inteligente, e depois
deu um princípio de vitalizar as substâncias orgânicas, que é o princípio vital. Então ele criou esses 3 princípios. No obstante, pode-se dizer que a sede da alma encontra-se mais particularmente individualizada nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Ela não está no centro vital, porque isso é o princípio vital. Mais uma vez, o polo de radiação da alma, com toda a obviedade, irá concentrar-se nos órgãos da inteligência, cérebro, e morais, coração, respectivamente, como foi dito, chakras frontal e cardíaco. Bom, então essa foi a aula passada, né? Que nós tivemos que chegar a esse ponto. Eu não sei, mas já foi definido por Allan Kardec que a alma é um ser que tem a sua individualidade para pensar e seus conhecimentos morais. É um ser intelecto moral, né? Isso também foi dito aqui. Então essa é a concepção do Espiritismo, e que essa alma é um espírito que, quando encarnado e ligado a um organismo, ele tem esse caráter de alma, que é uma limitação. Ele está preso pela energia dele ao próprio organismo. Mas quando ele se liberta do organismo, ele não está mais preso, então ele é energia. De toda forma, esse ser individualizado, intelecto moral, é criado por Deus através da individualização do princípio inteligente. Que nós vimos que o princípio inteligente é essa energia inteligente que cria e regula a criação. E esse princípio inteligente, quando ele volta sobre si próprio, ele cria uma inteligência diferente da dele, que essa inteligência é que formará o espírito, porque a partir do momento que esse princípio inteligente, ele cria a concepção de Deus, ele pensa que Deus existe, ele se torna consequente, ele sente que as ações dele vão gerar consequências, ou bem ou mal, que ele consegue diferenciar o bem do mal e discrimina, e que ele tem uma concepção também de vida futura. Então, esses 4 conhecimentos, Deus, consequência das ações, diferenciação do bem e do mal, e vida futura, isso tudo movimenta ele. Agora ele forma-se o espírito, e esse espírito ele ganha o livre-arbítrio, porque ele já tem inteligência. Então Deus não vai intervir no evolver ou no desenvolver da inteligência dele. Então essa é a definição que o Espiritismo dá para o espírito e obviamente dá para a alma. De toda forma, essa foi a luta para tentar definir a alma e as limitações que existiram, mas as limitações que foram vencidas pelo próprio Allan Kardec, desmistificando uma série de ideias que as pessoas têm. Então vamos entrar na aula de hoje, que é uma aula muito importante. Eu não sei se vocês estão cansados, eu posso andar devagar. Vocês estão cansados? Eu posso andar devagarzinho? Hein? Pode andar? Não tem ninguém dormindo aí não? Só meu motorista ali? Ele dorme porque ele diz que ele precisa dormir, eu entendo ele. Que faz bem vir aqui, que é o melhor lugar para ele descansar. Descansa melhor aqui do que na casa dele. Pode dormir, Luizão? Não tem problema. Então vamos ver a concepção do materialismo, o problema do materialismo. Como vocês sabem, o materialismo é o pior inimigo do homem, porque ele gera o egoísmo e gera o orgulho. O egoísmo é a antítese da caridade
e o orgulho é a antítese da humildade. Então é a chaga da humanidade, como diz bem Allan Kardec. É a chaga, o egoísmo. Então, vamos estudar um pouquinho o materialismo. A primeira pergunta de Allan Kardec é porque os anatomistas, os fisiologistas, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais, são comumente levados ao materialismo. Por que os cientistas, em geral, são materialistas, né? Eu convivo com cientistas lá na UFRJ, então eu tenho meus colegas. É difícil, sobretudo quem trabalha em física, em química. Em medicina não, a gente tem um caráter mais humano, não é? Ciências humanas também são mais humanos, ciências biomédicas são mais humanos, mas o cientista, ele é muito frio. Ele é frio. Então, por que eles são levados ao materialismo? Bom, porque o fisiologista refere tudo que vê. Ele só sabe dizer que existe porque o que ele vê, o que ele não vê não existe. Orgulho dos homens que tudo creem saber. Além disso, ele tem uma presunção de saber tudo. Não admite que alguma coisa possa superar seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhe pode ocultar. Então, é a visão desses cientistas, né? É a visão dos cientistas. Bem, a bem da verdade, essa opinião dos espíritos aqui é do século XIX. Quer dizer, isso aqui foi dito em 1850 e poucos. Segunda metade, em que se iniciavam os grandes avanços da física, da química e da biologia. Nós tivemos uma revolução científica importante no século XIX. Na química, com Mendeleev, na física, com a constituição do átomo, através de Rutherford e outros cientistas, a eletricidade, houve grandes avanços. Na biologia também, com Pasteur e outros tantos. Foi um século de avanço impressionante. O casal Pierre e Marie Curie descobrindo a radioatividade. Enfim, toda a física foi praticamente formada no século XIX. E a química também. Então, houve um avanço muito grande no século XIX. Mas a posição atual materialista de todo cientista não é a de todos, muito embora a grande maioria assim se mantenha. Então, hoje, com os avanços que nós vemos algumas luzes abrindo na academia sobre o espiritualismo. Então, hoje nós temos muitos trabalhos que conectam espiritualismo, quer dizer, o espírito, com o organismo. Então, existe um núcleo de estudo na USP que faz o estudo espiritualismo e saúde. São professores da USP. Eu tenho um colega em Juiz de Fora, que é o titular de psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é um colega, Alexandre, ele propõe esses fatos também. E nós temos eventos aqui no Brasil muito grandes sobre espiritualismo e saúde hoje. E temos eventos lá fora também. E temos artigos publicados em revistas indexadas, que são revistas aceitas mundialmente como acreditadas sobre isso. Então, o espiritualismo, não vamos dizer espiritismo, mas a visão do espírito como um ser que existe, ele vai penetrando a ciência. E Einstein, que era um sujeito maravilhoso, ele dizia o seguinte: eu não quero saber sobre descobertas da física. Eu quero saber como Deus fez a física. Porque se eu souber como Deus fez a física, eu vou saber tudo. Einstein. Ele já
quero saber como Deus fez, e não o que está sendo pesquisado, o que ele fez, o que ele criou. Gravitação, eletromagnetismo, termodinâmica, eu não quero saber disso. A mesma relatividade, eu quero saber como ele fez isso. Então, é uma passagem bonita do Einstein. Então, na realidade, esses comentários são daquela época, mas hoje é diferente. Hoje houve uma mudança, e está havendo. Não é? A posição... Bom, para melhor compreender a posição dos cientistas, vamos definir ciência. Vocês têm que saber por que o cara é um cientista, o que é ciência. Ela tem que ter um parâmetro, ela tem que ter um modelo, ela tem que ter requisitos para ser dita ciência. Um conhecimento para se tornar científico e fazer patrimônio da ciência humana, ele tem que preencher alguns requisitos. Então, vamos ver por que eles andam assim. Porque a gente, sabendo o que é ciência, a gente vai entender porque eles também andam. Ciência, do latim ciência, de ciências, science, instruído, que sabe. Para que haja ciência, 3 requisitos fundamentais devem ser preenchidos. Tá certo? Hein, Jorge? 3 requisitos. Vamos ver o primeiro. Objetividade. O fenômeno científico necessariamente deve ser perceptível. Depois nós vamos desdobrar. Ele tem que ser objetivo. Então, se eu digo que essa mesa é uma mesa assim, essa mesa é aqui no Brasil, é assim na China, é assim em qualquer lugar do mundo. Se eu digo que isso aqui é um papel, esse papel é em qualquer lugar. Então ele tem que ter esse caráter de objetividade. Segundo, método. O que é o método? São o uso de recursos do pensamento, encadeamento lógicos do pensamento, racionais, para que investigar os fatos, a evidência dos fatos, ou seja, sua objetividade, suas causas e as leis que os regem, e ao final expressá-las em postulados, equações e números. Então, eu tenho que ter um método. É o método de observação experimental. Mas se eu observo que a tampa da chaleira está subindo sozinha, eu verifico que há um vapor que joga a chaleira para cima, a tampa dela, então eu vejo que o vapor está fazendo um trabalho mecânico contra a gravidade. Então eu vou estudar o vapor como um recurso propulsor de trabalho. Então eu vou estudar o que nós chamamos transformação do vapor ou do calor em trabalho. Eu vou estudar termodinâmica. Aí eu vou calcular as coisas. Vou calcular a pressão do vapor, se eu vario a pressão do vapor, boto ele mais sob pressão, ele vai movimentar um pistão de um carro, não movimenta. Quando a gasolina explode, o que é a gasolina? Ela não explode dentro do motor do carro? Hein? Tem de 2 tempos, pode explodir em cima e embaixo. E tem um tempo só, explode em cima. E explode, quando ela explode, ela movimenta o pistão. O pistão movimenta o quê? Uma engrenagem. Você passa a primeira, a segunda, a terceira. E depois? E isso faz o quê? Entra num processo de movimentar um eixo. E esse eixo não movimenta a roda, então você vai estudar isso. E o carro anda. Não anda o carro? Tem que andar. Então, aqui nós temos que ter um método para estudar isso. E esse método é um método que eu posso transformar em números. Eu posso calcular que a velocidade de um motor, da rotação do motor, vai levar aquele motor a um tipo de aquecimento. Eu calculo por fórmulas. Enfim. E finalmente, por exemplo, está aqui, a queda de um corpo. É um exemplo. O método responderá pela aceleração do corpo, eu calculo a velocidade que chega ao solo, eu também calculo
a energia que produz o seu impacto no solo e a massa, e se sua massa, o tamanho dele, o peso dele influencia a aceleração, a velocidade e a energia produzida. Eu posso calcular tudo isso. Quando o meteoro entra na atmosfera, uma velocidade próxima, não é da luz, mas uma velocidade imensa, ele atrita com o ar da atmosfera e fica incandescente. Quando a gente vê aquele negócio passando assim luminoso, não é que o meteoro é luminoso, não é que aquele cometa é luminoso, né? É que o atrito dele torna ele incandescente, o atrito com as partículas de ar da atmosfera. Mas eu posso calcular. Quando ele cai com uma energia imensa, tão imensa que às vezes destrói, faz uma cratera imensa. Essa energia é transmitida para a Terra e movimenta as partículas da Terra, formando aquela cratera. E universalidade é a repetição por tantas vezes quanto necessário da objetividade do método de investigação, apresentando-se sempre da mesma forma e com os mesmos resultados em qualquer parte do globo. Então, houve aí um sujeito que disse: eu posso produzir energia atômica a partir da água. Vocês leram isso? Vocês lembram disso? Alguém lembra? Né? Quem estudou lembra alguma coisa? Tá bem. Então, o cara disse que produzia energia atômica a partir da água. Então, o que os cientistas fizeram? Pediram para ele: me diz o método que você conseguiu. Me dá o seu método. Como é que você conseguiu? O que você usou? Qual o aparelho? Qual a substância? Qual o calor que você colocou? Qual a pressão? Qual a variação física? Enfim. E ninguém conseguia, utilizando o método dele, produzir a energia. Então, depois de muita pressão, eles tinham fraude. Então, a fraude existe também na ciência. Usa um remédio que vai curar. Então, as pessoas dizem que remédio cura isso. Aí os cientistas começam a dizer: me dá o método que você utilizou esse remédio, essa substância. E começam a usar em ratos, em cobaias, e não resolve nada. Então, o que caracteriza a universalidade do conhecimento, quer dizer, é a objetividade dele e o método que a gente aplica. Esse método tem que ser bom e ser dado bom aqui no Brasil, como na China, como no Japão, etc., e chegar aquele valor, chegar a 10, elevado à quinta potência. Chegou, marcou, terminou. É 10 à quinta potência aqui, em qualquer lugar do planeta. É o resultado. Então, é a universalidade. Então, a ciência, ela trabalha com esses três critérios: objetividade, método e universalidade. Mas o espiritismo, ele não vai, ainda nós não temos conhecimentos, aparelhos para detectar os espíritos, no sentido de repetir sempre aquele fenômeno, usando aquele método, porque a gente depende de quem? Depende dos médiuns. E o médium é aquela biruta que tem lá no aeroporto, que quando o vento muda, ela muda para cá, daqui a pouco ela muda para lá, você chega de manhã, a biruta está ali, a biruta está aqui. O médium é um cara potencialmente desequilibrável. E nós temos que ter muito jeito de levar o médium e educá-lo. Não adianta pegar o médium e jogar numa sala e deixar ele andar. Aí sim que ele vai piorar ainda mais ainda. Então, o que acontece é que, como essa é a forma de trabalho dos cientistas, e como as doutrinas espiritualistas ainda não alcançaram esse rigor para a comprovação do fato espiritual, ou seja, poder pode ser sistematicamente repetido, poder ser, faltou o R aqui, tornando-se
perceptível aos órgãos da senso-percepção do homem. Por exemplo, a queda de um corpo é perceptível e visível por todas as pessoas que a presenciam. Porém, a objetividade pode desdobrar-se pelo uso de instrumentos e recursos e fenômenos impossíveis de serem vistos, porém que o homem indiretamente, aqui, essa é a chave do espiritismo, os percebe. Por exemplo, a exata velocidade de um carro, o radar a detecta. A localização de um navio no oceano, de um avião no espaço, o GPS precisa. De toda forma, tudo que é registrado como conhecimento pelos controladores de velocidade, de navegação e de voo. Então, a objetividade, agora sim, ela pode ser feita a olho nu, como pretendiam os positivistas, os cientistas do século XIX, porque Augusto Comte dizia, só é real aquilo que a gente vê, né? Aquilo que eu não vejo não é real, que não é perceptível, mas ele não sabia que nós tínhamos os métodos indiretos, que são os aparelhos e os instrumentos. Então foi que nesses aparelhos e nesses instrumentos que Allan Kardec foi se utilizar. Então no livro Obras Póstumas ele declara, os médios foram para mim nada mais do que instrumentos. Quem leu Obras Póstumas, eu não me lembro muito bem o capítulo. Eles foram instrumentos de pesquisa do mundo espiritual. Nada mais do que isso. Então, os instrumentos que o espiritismo utiliza são os médiuns. Mas como o médium é variável, muitas vezes a experiência não pode ser repetida. Uma sessão de materialização nunca é igual a uma outra. Isso depende muito, porque depende muito do pensamento das pessoas que estão presentes na materialização. Se não tiver um pensamento, que pensamento é energia, convergido para a materialização, sem curiosidade, sem distrabilidade, enfim, sem uma linha de trabalho, a materialização fica difícil. Muito bem, então eu vou terminar aqui, muito embora Allan Kardec já tenha experimentalmente comprovado os fatos espíritas. Os cientistas permanecem nesse vácuo. Eles não querem tomar conhecimento do método espírita de observação experimental. Agora, há ainda a natural presunção dos cientistas, os preconceitos contra tudo que seja espiritual, decorrente do fracasso das religiões na condução da espiritualidade. Porque, quando nós vamos estudar o materialismo, nós vamos ver que um dos principais responsáveis pela gênese do materialismo são as religiões. Elas fracassaram. As religiões fracassaram. Elas não conseguiram, como instituições, resolver o problema nuclear do ser humano, que a sua modificação moral, ele fazia do egoísmo o altruísmo, ele fazia do seu orgulho humildade, ele vivia para servir e não para ser servido. Porque o próprio clero também é humano, então o clero, sendo humano, é suscetível de ter essas mesmas viciações dos seus profitentes, dos seus seguidores. Bom, então nós vamos terminar aqui hoje e vocês vão pensando no que foi dito, que realmente se os cientistas precisam de objetividade, de metodologia, de universalidade, eles têm que pensar naquilo. Eu tenho um grande amigo meu que é neurocientista na UFRJ. Aí eu falei, o que você acha disso? Paulo, eu não acredito. Você desculpa, eu sou teu amigo, sou isso, sou aquilo, mas essas coisas eu não acredito. Neurocientista, né? E neurocientista vai mexer com o pensamento, né? Coisa difícil. Enfim, então só um ou outro que escapa. Agora, o cientista, se ele for um bom cientista, ele não pode fugir disso. Ele pode acreditar por convicção pessoal. Ele, fulano, ele pessoalmente pode acreditar, como Einstein pôde acreditar, porque tinha essa visão já espiritualizada. Mas ele, dentro da ciência, ele não pode acreditar.
Está claro? Porque senão ele foge da metodologia, do processo. Mas Allan Kardec deu isso. Então caberia o quê? Caberia aos cientistas criarem mais núcleos de pesquisa dos fenômenos espíritas, inserindo essa metodologia de Kardec para que esses fenômenos fossem cada vez mais bem caracterizados. Mas ainda a academia, os centros espíritas, ninguém se preocupa com o lado científico. Frei Luís tem milhares de curas espirituais, mas ninguém conseguiu ainda estudar isso, tabular isso, fazer a evolução disso e procurar um entendimento. Não, isso aí não é ciência, é um relato dele. Não é. Ele relata, descreve. É um repórter, mas não é um cientista. Não é. Isso não segue isso. É um relato, né? É uma descrição. Enfim, então, esses fatos, eles precisam ser estudados, vão ser estudados. Então, nós achamos, como Allan Kardec disse, que o problema da comprovação do espírito como fato científico virá através da física. Vai vir ao contrário, é a física que descobrindo, ela vai chegar à partícula elementar do átomo, depois vai ver que aquilo é uma energia condensada, e depois vai entrar que há uma energia paralela em outro mundo, e ali vai poder fazer a conexão com essa energia do outro mundo, e ali, pela essa energia do outro mundo, ela vai criar instrumentos, e ali vai começar a entender espíritos se comunicando com os espíritos por aparelhos. Mas isso não vai demorar. Por quê? Porque Deus talvez não tenha pressa nisso. Pois é. Porque Deus talvez não tenha pressa? Porque o mundo não está preparado para isso. O mundo não está preparado para essas verdades. Assim como na época de Jesus, o mundo não estava preparado para o que Jesus disse. Daí ele ter feito todos os seus evangelhos através de metáforas e parábolas. Porque eles não poderiam entender isso. Então, há que o mundo estar preparado para receber essa verdade. Por enquanto, o mundo não está preparado. Mas vai chegar a hora que ele vai estar preparado. E aqui, ali, acolá, vai acender uma luz de um cientista, um homem espírita, ou mesmo espiritualista, que vai fazer essa descoberta. Allan Kardec mostrou isso. Mostrou e definiu. Ele criou um método, mas esse método não é aplicado em nenhuma academia, em nenhum laboratório de pesquisa. Quem tentou fazer alguma coisa semelhante são os parapsicólogos, que criaram aí todo um estudo de fenômenos que vão além da psicologia, que é a para vai mais além da psicologia, na Universidade de Duke, lá nos Estados Unidos, o Heinlein que fez isso. Mas é problema nosso, Paulão? Não é problema meu. É teu, é da Rose, não é de ninguém. Nosso problema é a nossa modificação moral. Isso aqui a gente faz para pensar. Mas o problema nuclear nosso é nos aproximarmos de Deus, sermos puros de coração, cumprirmos o nosso papel, sermos dignos, sermos honestos. É isso que a gente tem que ser. Saber perdoar, saber praticar caridade. É esse que é o grande problema nosso. Isso aqui vai andar. Mas nós, necessariamente, isso não constitui a primeira preocupação do Espiritismo, a comprovação dos espíritos. Isso não é a primeira preocupação. A primeira preocupação do Espiritismo é justamente passar os evangelhos de Jesus através do Espiritismo, que essa é realmente a missão principal da Casa Espírita. Então, nós estamos terminando a aula, vamos pedir para... Então, vocês gravem aí, nós fomos até a 148, né?
Vamos botar o nosso pensamento com muita força. Nós somos filhos de Deus, todos. Somos criações de Deus. Nosso espírito é um foco de inteligência divina. A essência nossa, a essência mesmo, a essência divina. Vamos entender que nós temos essa divindade imanente em nós e ver as pessoas como espíritos e ver essas pessoas como espíritos que têm esse foco divino e por isso poder amá-las, porque quando nós amamos a Deus, necessariamente nós vamos amar todos, vendo neles uma criação do nosso Pai e nos sentindo ligados a eles como nossos irmãos fraternalmente. E a partir disso, os problemas que surgirem com as pessoas vão ser a cada dia mais minimizados, porque irão gradualmente perdendo de importância ou a importância. Essa é a grande busca nossa, a grande busca por Deus em nós. Senhor Jesus, eu peço por todos esses irmãos cujos nomes estão nesses papéis, que precisam de ajuda, de cura. Pedimos também por esses irmãos desencarnados. Pedimos pela esposa do nosso professor Clementino Fraga, que faleceu essa semana. E pedimos pelos demais desencarnados. E aonde houver uma chama de amor, que essa parte divina mais profunda do nosso espírito, que essa chama divina, essa fagulha divina, nada mais é do que amor, haverá sempre uma mudança, uma força do bem, uma força do progresso. Senhor, elevamos o nosso pensamento agora a vós na prece que nos deixaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, damos por encerrados os nossos trabalhos no dia 15 de julho do ano 2013, pela graça de Deus. Assim seja.